Sejam bem-vindos ao Tal Mãe, Tal Filha. Eu sou a Renata Vieira. Eu sou a Nilvana Vieira. E nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. A gente está, assim, com o coração muito alegre, muito honrados. Ele que é lutador, campeão de MMA, de UFC, Bellator. Ele é faixa preta em jiu-jitsu e karatê. Meu Deus do céu, que medo. E ele veio aqui com a esposa Lioto Matida e Fabiola Matida. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu usei até o vermelho, nem mencionei aqui antes, gente. Usei até vermelho porque é conhecido como o dragão, não é isso? Eu lembro de dragão, eu lembro daquele fogo, né? Isso. Aquele fogo vermelho. Eu falei, essa aqui é de hoje. É o look de hoje. Muito maravilha, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. É uma honra. É uma honra muito grande. Nós, na verdade, tivemos um insight desde o primeiro momento que a gente começou a fazer podcast, de trazer pessoas que têm influência e que têm uma vida que condiz com aquilo que ela pensa. Sim. E uma das coisas que nós, em primeiro lugar, queríamos parabenizar vocês é a forma como vocês vivem a vida. Sim. Vocês são pessoas muito transparentes. Sim. O lifestyle de vocês é algo que chamou a atenção da gente. Sim. Então eu queria falar um pouquinho de lifestyle. Maravilha, vamos conversar. Você pode se apresentar de uma maneira, nem precisa, é claro, Sim. mas aquilo que você construiu, assim, a sua história, para quem também, de uma maneira quase impossível, não conhece. Sim. Mas dá um overview, assim, da sua história, Lioto. Quando que começou a sua paixão pelas artes marciais? Olha, eu nasci dentro de uma família, meu pai é japonês, veio do Japão com 22 anos, no navio. Nasceu mesmo, né? Nasceu. Então, e ele já veio formado em arte marcial, formado em karatê, treinado aikido, mas a modalidade mãe dele era o karatê. Então, eu com 4 anos iniciei a prática das artes marciais. Mas o meu pai foi um cara muito sábio com a gente, a nossa criação. Porque em nenhum momento o intuito maior dele era formar lutadores. Não, era formar pessoas, caráter, retidão. Isso que era o objetivo dele maior. Então ele usava a arte marcial como uma ferramenta de educação para a gente. E, como eu vejo nos dias de hoje, muitas vezes, pela tarefa que os pais têm, né, pelo trabalho, tudo, eles acabam que se afastam muitas vezes dos filhos, das filhas. Uau. E isso meu pai fez muito, ele ficou muito do nosso lado. Porque ele sabia, parceria, ele sabia da importância da criação para a formação do indivíduo. Não é a formação do atleta, não é a formação do lutador. Isso aí é uma escolha pessoal. Isso aí é o que você vai ser. Mas eu, com essas mesmas características filosóficas, eu posso ser um médico, eu posso ser um advogado, Sim. um professor. Yeah. O que quer que você decidiu? Eu decidi. Então, ele, desde pequeno, ele falava que a educação é em cima das atitudes. Uau. E sempre encorajou todos nós a escolher um caminho de vida. Escolher a sua missão, escolher um caminho de vida. E eu escolhi ser lutador quando eu assisti o UFC pela primeira vez. Eu me encantei com aquele esporte. Na verdade, não era um esporte, era um desafio na época. Eu me encantei com tudo aquilo. Disse, poxa, eu quero praticar isso. Uau. Então eu coloquei esse objetivo quando eu tinha 15 anos de idade. Eu assisti esse desafio. Eu só fui colher realmente o fruto disso tudo como campeão 15 anos após isso. Eu com 30 anos me tornei campeão. Então a gente olha hoje, é tudo muito instantâneo, é tudo muito rápido. Não tem um processo. Não tem um processo, não tem, sabe? Mas tudo aquilo que você conquista de verdade na sua vida vai exigir tempo de você. Sim. Se você ver a história do bambu chinês, ele mostra isso. O bambu chinês, não sei se você sabe. Ele passa 4 anos, você planta ele, 4 anos você não vê nada. Está crescendo para baixo. Raiz. E no último ano, no 5º ano, ele vai até 25 metros. No último ano, ele sobe 25 metros. É o de repente. Uau, que chama de repente. É o que Deus fala do de repente, né? Do nada. Então foi basicamente isso, sabe? Assim, a
formação, né? Tudo Que que é história, plantado, né? Quando a gente é garoto, que muitos pais, hoje que eu estou falando, sabe, negligenciam esse momento, acham que o trabalho é mais importante. Mas eu sempre falo, sabe, se você decidiu casar e formar uma família, a responsabilidade é grande. Como meu pai nos criou, eu tenho esse meu objetivo. Eu não estou dizendo que eu não erro, eu cometo muitos Não, erros. mas é na busca de Tá acertar. na busca de acertar o tempo inteiro. É porque a fala, muitas vezes, é a minha família mais importante. Mas a atitude Não não é da condiz. família. O Ministério do Trabalho, ele sempre está passando à frente da família, sendo confundido. Eu estou fazendo isso pela minha família. Mas não é. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é. É verdade. Né? Porque Não muitas passa da vezes boca, você né? vai perguntar para um filho, pô, pai, eu prefiro que você trabalhe menos e fique mais comigo. Né? E essa coisa que você falou aí do seu pai estar muito próximo é uma verdade muito grande. Porque, queridos, a primeira vez que eu vi o Lioto foi no supermercado aqui perto da nossa casa, que ele mora aqui, ele é meu vizinho, né? E ele estava com o pai dele, num carinho que eu nunca vi Admirável. um homem com um outro homem, e estava na cara que é o pai, claro, pelo semblante, eu vi que era pai, né, semelhança física e tal. Quando eu vi aquela semelhança, eu vi que eram pai e filho, e no mesmo momento ele guiando o pai dele na fila, não, papai, aqui, pai, aqui, e o pai dele como que sendo guiado por ele ali, e eu vi um carinho. E eu fiquei assim, eu até me emociono em falar, porque é tão raro hoje você ver, né, o sentimento de paternidade, a forma como as pessoas se tratam. Hoje um pai fala com o filho fala com o pai sem respeito nenhum. Coisa que eu fiquei admirada, realmente. E a gente, assim, se fosse, né, algo que não fosse uma falácia, o que você falou aí, não existiria até hoje esse laço, né? Não. E agora eu estou entendendo por que eu vi vocês no supermercado e aquela situação toda, você guiando seu pai ali confiando em você, e todo dependente de você ali cuidando dele, numa proteção. Eu falei, meu Deus, que coisa bonita. Eu cheguei e falei com meu marido, né? Amor, eu conheci o Lioto Matida, ele estava com o pai dele, até o Glover estava junto, mas eu fiquei impressionada. Então, quer dizer, hoje o que você reflete na sua vida, na sua família, teve toda essa estrutura por trás familiar, né? Totalmente. Eu sempre falo para as pessoas, sabe? Aquele tempo que você investe, que você doa ao seu filho ali no momento, né? A gente vive em ciclos, né? Até 7 anos, até 14, né? Então, esses ciclos têm que ser respeitados, você tem que estar presente nesse momento. Isso aí vai refletir lá na frente. Lá na frente. E esse é o nosso objetivo. Porque a gente está aqui, todo mundo quer a felicidade. Todo mundo quer, busca se capur diariamente. Mas se você desequilibra demais, sabe? Como eu sempre falo, o equilíbrio, a palavra japonesa que mais é usada é o equilíbrio. Porque estou toda hora sempre falando de equilíbrio. Acho que o Marcel fala muito de equilíbrio, né? Mas eu falo, para a nossa vida, eu estou falando do equilíbrio emocional, mental, familiar. E a gente tende a desequilibrar demais, sabe? É muito trabalho, é muito isso. Só que, como Salomão disse, no final vai ser como boi atrás do vento. Se você não olhar, sabe, porque realmente tem valor para um homem, porque o que adianta eu chegar lá na frente, construir um império, mas a minha família está quebrada, entendeu? Eu construí um império, aí meu filho está nas drogas, tentou lá se dar. Entendeu? Assim, atitudes que não condizem com um pai que realmente participou, que está ali do lado. Eu não estou julgando, sabe, situações que acontecem na vida das pessoas. Às vezes acontece. Eu né? luto, treino, me preparo, mas eu não tenho garantia de resultado. Não. Eu não tenho garantia de resultado. A vida é um mistério. É um mistério. Mas aquele que anda em cima dos princípios de Deus, dos princípios da vida, por mais que ele tropece, mas ele levanta mais rápido. Por mais que ele, sabe, que ele cometa alguns erros, mas ele corrige mais rápido. Porque ele vai em cima dos princípios. Então hoje, principalmente hoje, com o conhecimento que eu venho tendo, que eu venho aprendendo muito, que eu aprendo todos os dias, né? Mas diante da minha mulher, a Fabíola, que me coloca muito, sabe, a leitura da Bíblia, a leitura de livros que realmente, sabe, vão fortalecer
a nossa primeira equipe, que é a nossa família, que a gente está treinando. Seu time, né? Do time principal, então eu tenho aprendido bastante sobre isso, sobre essa essência. É isso que eu achei interessante, assim. Você tem uma sabedoria milenar da cultura japonesa, que é uma cultura riquíssima e que a gente admira tanto. E é muito semelhante, né? Tudo que a sabedoria japonesa alia aos princípios milenares também do Senhor. Eu acho muito interessante algumas coisas que você liberou em alguns podcasts, você comentando a respeito da sua criação. Uma coisa muito legal também em relação ao seu pai é que ele disse para você que caso você não infringisse nenhum tipo de princípio bíblico, que você estava livre para você, ou seja, ele colocou uma delimitação para você sempre, né? E você até hoje caminha nela. Porque assim, a princípio, era a vontade dele que ele queria. Não, eu queria que você fosse professor formado, né? Fizesse tudo isso. Faculdade. E eu fiz faculdade. Você fez educação física, né? Mas, depois disso, quando eu falei para ele que eu queria realmente, ele percebeu nos meus olhos e falou assim, ele teve o insight. O insight, peraí, eu tô querendo fazer ele viver meu sonho. Não, ele tem que ver o sonho dele. Muito sábio. Aí ele falou assim pra nós. Aí eu tô falando, ele errou tudo isso e logo depois ele pode jogar. Cara, você pode fazer o que você quiser. Se você não estiver no caminho errado, com retidão, é você que vai ser feliz. Você que vai colher. Ou triste. Eu não tenho como escolher isso. Então, se você decidiu isso, eu só posso apoiar. Eu vejo muito isso, até, né, na minha vida, na minha história, porque por mais que eu seja tão jovem ainda, eu vejo que, né, na minha história de take a step back, né, de dar um passo para trás ali, e realmente entender, não é o meu futuro, é o que eu quero, o que eu planejei, mas assim, o que o Senhor planejou para a minha vida, condiz com o que eu estou planejando, né? Então, tipo assim, nesse período, é muito difícil você, né, não seguir aquele plano que também não era só meu, mas era da minha família, era dos meus pais, da minha mãe, era um sonho, né? Então, você rever tudo isso, você chegar no seu pai, na sua mãe e na família, para poder realmente revelar, né, o desejo mesmo, o seu sonho, algo que pode ser meio difícil, né? É desconfortável, dá medo na hora, assim. Principalmente quando, né, por mais que minha mãe não é japonesa, ela é aquela mineira que parece que nasceu para ser japonesa, né? Porque ela sempre teve, né, me criou muitos anos, né, da minha vida, mais da metade sozinha, né, como mãe solteira, então ela teve que ser mãe e pai por muito tempo, teve que ter aquele impulso de filho também, né, e eu louvo a Deus por isso, porque a maior faculdade que eu tive que passar é a faculdade da vida, né, mais que qualquer faculdade, é a faculdade dos princípios, é a faculdade onde você vai chegar a um ponto que o seu pai e sua mãe vai falar assim, se você não quebrar o que eu já te ensinei, pode seguir. Que seja lá qual o fim quiser, você sabe que vai ser mesmo. Porque você sabe que você plantou na caminho certo, né? Você sabe que você plantou aí e tem poder. Tem. Você confia. Não tem como você plantar, né? Tem como plantar abóbora e colher cebola. Falo com eles. Você plantou uma coisa boa, você vai colher. Não tem como errar, né? Fabiola, conta pra gente. Como é que tem sido essa situação assim de Deus te tirar de backstage? Você sempre acompanhou seu marido em tudo, mas são quantos anos de relacionamento? 30. Os 50? Isso. 30 anos de relacionamento, né? Conta um pouquinho da história de você. Sim. Então, a gente conheceu quando tinha 15 anos. 15 anos, né? E naquela idade eu decidi que independente do que eu vivesse no caminho, eu queria ficar com esse japonesinho, né? Meu negócio era ficar com o japonês. E foi contra a vontade da família do Lyoto. Nunca foi, eu não fui muito bem assim. Ele botou várias regras, né, o seu sogro? Não, na verdade tinha que acabar. O negócio tinha que acabar, né, Rô? Então, assim, porque o que aconteceu? Eu fui criada com uma mulher muito forte, minha mãe muito forte. Então, eu sempre vi minha mãe comandando tudo. Inclusive,
o marido dela, que não era mais meu pai. Então, assim, eu via minha mãe comandando tudo, sempre fazendo tudo. Eu falei, é isso que eu vou ser. Yeah. E quando eu conheci o Lioto, eu conheci uma outra realidade. Ele veio de uma cultura onde a mulher se submete. Né? Mas a mulher ela não se submete só no sentido bíblico de ser cuidada. Ela aceita tudo. Uau. A japonesa, ela não tem o direito. Ela é realmente como inferior, né? Ela é como inferior. Ela é triste. Ela ela não é triste porque, como ela nasceu naquela realidade, ela não sabe o que significa alegria. Entendeu? O que pra gente. Quem nunca comeu chocolate não sofre falta do chocolate. É o peixinho com a cena d'água, ele não sabe o que ele vive. Ela não sabe o que é. Então, meu sogro, ele não tinha. Ele tinha essa característica do japonês, não tão forte, porque ele já morava 30 anos no Brasil, mas tinha. Então, o Lioto trouxe muito do machismo japonês, muito do comportamento. Então, nos encontramos. E como a minha decisão era muito forte de ficar com ele, eu fui me melhorando. Você foi Então, pisando no. Como é que fala? Minha mãe que fala, pisa no morde ali, põe água na boca. Foi exatamente isso, Renata. Porque o que eu trouxe? Eu trouxe uma carga de orgulho. Eu conheço bem essa história, eu conheço. De ego, né? Que eu resolvia, eu fazia. Não é o ego, né? É a forma da independência que a gente é criado. E aí eu conheci o meu sogro, que foi contra, né, o relacionamento, e ele foi duro comigo. Durante 20 e poucos anos, muito duro. Só um tempinho, né? Mostrava que não me aceitava. Mas por que eu estou falando disso? Porque eu precisava disso. Para me formar como mulher. Para saber o que é submissão. Que não é aquela submissão de eu ser capaz. Não. Mas é a submissão de eu aprender o seu lugar. O meu lugar, de eu aprender o meu poder. Uau! Na verdade, a submissão é um grande poder que a gente tem. Que as pessoas acham que é uma fraqueza, a mulher vê como uma fraqueza. Na verdade, não existe empoderamento feminino. A gente já tem o poder. Só que o saber calar na hora certa, o saber falar, o saber agir, isso mostra o nosso poder. E foi aí que eu fui aprendendo a importância do meu sogro. Para eu conhecer esse lugar, foi muito, muito importante. Então, o que aconteceu? Eu tive uma figura paterna. Então, Deus colocou o meu sogro na minha vida para ser a minha referência de homem. Então, ali eu acreditei que o homem prestava. Ali eu acreditei que o homem existia. Ali eu acreditei que um casamento era real. Porque o meu sogro tem um casamento real com a minha sogra. Apesar do jeito duro dele, eles estão casados há 50 e poucos anos, namoram, são apaixonados. Então é real, o casamento ele é real. Então eu vim acreditando nisso, eu vim formando esse... Eu tô arrepiada aqui. Nossa, isso é tão Você falou algo aí, vai dar um corte disso aí. Amor, dá uma olhada, quantas pessoas estamos aqui ao vivo? 3.500 pessoas nos assistindo agora. Lembrando a você que estamos tomando um cafezinho da manhã, apesar de que o café já está frio, porque a conversa é melhor do que comer. Prometemos, se Deus quiser, e Deus nos permitiu, o Lioto e a Fabiola permitirem, queremos fazer mais papos como esse. Mas isso daqui é uma coisa que eu acho que é um exemplo para todos nós. Vocês falaram de algo aí, que a mulher tem tanto poder, que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar dela. Ela não faz que o homem edifica, a mulher edifica, e ela também derruba. Quem é essa que edifica e derruba? Ela só pode ter muito poder. Eu sempre ensinei isso às minhas filhas. Mas saber ter poder é muito mais importante do que ter de fato, né? Porque às vezes você tem poder, mas não sabe utilizar. Quando a pessoa má tem poder e não sabe utilizar. Por isso é má, né? É porque o poder hoje, Renata, ele é muito confundido. Comandar e estar à frente, ser autoritário. O autoritário não tem nada a ver com o poder. Na verdade, o saber calar traz um poder. Saber recuar para avançar traz um poder que, se as pessoas descobrissem isso... Como que você descobriu isso? Porque, assim, não é fácil você adquirir... Hoje tem uma pesquisa que 7 dos 10 casamentos que são concluídos finalizam em menos de 2 anos de casamento. 7.
Então, Muito alto. é um número altíssimo, exponencial, né? Como vocês conseguiram essa faceta? Nada foi perfeito. Não vai deixando, né? Não vai deixando, sabe? Tá errado. Ela fala, quebrou um negócio na casa, ajeita logo, sabe? Alguma coisa incomodou, fala. As pessoas Não deixa passar. É clareza, entendeu? Quando eles falam, eu não quero machucar. Mas você machuca muito mais quando explode a coisa lá na frente. Olha, isso acontece até na vida sexual. Sim. De casais, sabe? Sim. Às vezes o cara gosta de uma coisa Frustra. e a mulher não gosta. Então por que não fala? Isso. Ou então por que não conversou antes? Né? Eu sempre faço essa brincadeira, salto com vara. Tem muita criança. Não, Eu tô falando que ela não, sabe? É. Então, assim, tudo tem que ser conversado Tem que ter intimidade, tem que dar parceria, sabe? né? Parceria, conversa, olha, poxa, não foi legal, isso aqui aconteceu, isso aqui eu gostei demais, né? Isso aí é que destrava. Nós somos seres linguísticos, a gente precisa. E às vezes a pessoa não fala por causa, mas vai falar que é amiga na rua ou o outro. Aí quando você vê, ela tá infeliz. Mas existe um detalhe que a mulher chega assim comigo, Fabiola, mas meu marido não me ouve. Eu falo, eu tento conversar, mas ele não me ouve. E eu descobri com os anos de relacionamento, quando a gente tenta controlar o marido, assim, eu vou mudar meu marido. Isso não existe. Isso não existe. Não. Então você perguntou para mim, Fabiola, como é que faz esse relacionamento por tanto tempo? Da onde vem esse pensar um milagre? É um milagre. Só que é um milagre propensional. Sim, o que é isso? Quando eu não tenho controle de alguma coisa, eu preciso entregar para alguém. E eu aprendi desde muito cedo no meu relacionamento a entregar para Deus. O Lioto falava antes assim, Bibi, fala igual crente antes, quando a gente não tinha amiga cristã, na época que ele foi campeão, porque o Lioto também ele não ouvia. O Lioto muitas vezes ele não ouvia. Mas eu não tinha controle, eu não tinha como controlar. Eu ia conversar com uma amiga, não ia conversar com ele. Com quem ia resolver. Então tem uma história que o Lioto, ele não estava, eu sentei para conversar com ele, eu achei que ele estava gastando muito dinheiro. Na época, eu falei, Lioto, quero conversar com você. Assim, ele virou para mim e falou, Bibi, você é cabeça de pobre. E aí naquele momento eu senti que eu tinha que ficar calada. Eu falei, não é com ele. Fiquei calada e fui falar com Deus. Eu falei, meu Deus, você tem que ter humildade. Meu Deus, se eu estiver errada, por favor, me corrige. Sabe, eu quero melhorar como ser humano. Mas se eu estiver certa, dá um jeito de falar. Dá uma pancada, um knockout. E aí o Diogo foi, treinou, era um dia de treino, quando ele voltou para casa, Bibi, aconteceu um negócio estranho, mas eu gostei. Aí o que foi? Chegou um pastor lá na academia, que falou isso aqui para mim, e ele tem razão. Eu falei, mas ele tinha falado exatamente as palavras que eu tinha falado. Meu Deus. E o Lioto não lembrava que eu tinha falado. Mas o pastor... Mas você lembrava, né? E o que eu fiz? Eu falei, tá vendo? Não, fiquei calado. Porque não fui eu. Então eu deixei muitas vezes Deus agir. Porque o Lioto precisava passar pelo processo dele. Que não compete a mim mudá-lo. Não compete convencê-lo. Eu preciso ter paciência e aprender o que eu preciso melhorar com Tá vendo aí, mulherada? A gente gostou. Às vezes você tá com a boca aberta, falando. Se eu acho que ela tem razão. Muitas vezes o marido não ouve porque a gente quer mostrar superioridade. Exato. A gente quer. Eu tenho razão, eu tô certo. O que acontece? Ele não vai querer se sentir inferior? Não. Ele vai querer. Eu que tô certo. É claro. Eu acho que eu E o negócio é que a gente fala muito aqui em casa uma coisa. Principalmente quando a gente ora e Deus responde. A gente fala, sabe qual que é o problema da oração? É que ela dá certo. Dá certo. O que Deus faz, ela funciona. Né? E às vezes quando a gente ora, muitas vezes a gente, por mais perto que você é do Senhor, e você tá com o Senhor, por mais que você fale assim, eu cresci, nasci na igreja, aqui de pastor, whatever. Existe um momento onde você duvida. Né? Eu sou daquelas que eu penso assim, né, na terra. Tem muita gente que fala, eu tenho 100% de fé sempre.
Mas eu tô sendo esse classe 5% de fé sempre. Eu vou, não só no princípio, mas assim, eu vou não só na fé, mas eu vou no princípio de que eu creio que o Senhor pode fazer. E eu permaneço ali, mesmo não tendo certeza do futuro, do que realmente vai ser resolvido. Então, o fato de orar é o que a gente tem visto, né? É que ela funciona. O Senhor é que ela testifica. Uma prova disso é que a meditação é uma das sabedorias milenares japonesas, que eu amo. Eu acho que todo crente deveria aprender um pouquinho hoje com o Lyoto a respeito disso, né? Você pratica meditação, né? Pratico, assim, eu falo assim, meditar é ouvir Deus. Orar é falar com Deus. É falar. Então, se você precisa fazer os dois, sabe? Você precisa orar e meditar, né? Então, você para, você respira. Porque na correria do dia a dia, a gente não tem esse tempo de aquietar a mente. Só que Albert Einstein, que foi um dos maiores gênios da história, ele disse que tudo que veio até ele veio através da intuição e não do conhecimento, do intelecto. Isso quer dizer o quê? Para você desenvolver essa intuição, você tem que silenciar a mente, você tem que ficar calmo. A gente tem resposta para tudo. A resposta está dentro da gente. Mas se a gente fica muito, sabe, se eu ligo a televisão, eu ligo o celular, eu ligo com outro telefone, hoje no Instagram, você não tem encontro com você. Se você não tem encontro com você não tem conexão com o universo. E como é que você não se sente. pode ter energia, vibração o tempo inteiro? Se você não conecta com o universo, você não tem como ter as respostas que você quer. Né? Então, por que a meditação é muito importante? Por causa disso, você para. Peraí, eu tenho que ficar sozinho. Eu tenho que sentir. Você já tentou sentir a batida do seu coração? Não. Você já tentou sentir a sua respiração? Não. Vai só no botão automático. Só no automático, sabe? E é assim mesmo. Se deixar, você passa a vida inteira sem nunca ter ouvido seu próprio coração. Sim, o que acontece? Eu senti, uau, nós somos seres de hábitos. A gente cria hábito e a gente entra no piloto automático. Se você for ver, até mesmo a quantidade de vezes que você coloca a boca é a mesma quase todos os dias, 8, 9 vezes. Você repete as mesmas coisas, você pega o mesmo caminho durante a live. Você vai pro Walmart, você vai pelo mesmo caminho que você vai praticamente sempre. Então você nem pensa. Isso é legal no celular, porque você salva energia. Mas por outro lado, tira você do presente. Entendeu? Então, Vive por viver. você vive por viver. Então, para, ou tomar um banho, liga o chuveiro, sente a torneira, sente a água caindo, passa o sabão, muda, ao invés de passar pela direita, eu vou passar pela esquerda, quero sentir água, quero respirar. Desfrutar. Isso é gratidão, isso é o viver com Deus. Isso é viver uma vida quase que em adoração, porque Deus, ele fala através da natureza, ele fala. Eu falei com meu marido que os maiores encontros, eu tive um podcast que eu fiz, deu um número significativo demais de visualizações, onde Deus falou comigo. E eu ouvi literalmente a voz dele. Ele falou, esse é o caminho. Só isso, mais nada. Eu e meu marido estávamos fazendo um negócio no chão ali. O que a gente estava fazendo? Desenrolando os fios desse lustre da casa. E nós estávamos ouvindo uma pregação juntos e calados, o que é muito difícil para mim. Eu falo muito, eu conto história, eu gosto de falar da Bíblia, a gente tem nosso culto doméstico, e a gente também fala besteira, assim, gosta de canal de televisão de comida, de competição, a gente é muito competitiva aqui em casa. E a gente gosta muito de luta, gosta muito dessas coisas, então a gente, nesse momento, nós estávamos calados, eu e ele. E no segundo que Deus falou comigo, meu marido, eu gravei no YouTube. Eu nunca pensei, parece que tinha abalado a sala inteira, foi uma voz muito, como se ela estivesse num lugar muito superior, mas ao mesmo tempo tão dentro da sala, uma voz tão poderosa. E isso foi um divisor de águas da minha vida, porque eu aprendi aquilo que a querida Fabíola falou, sem ter vivido a minha experiência. Você disse assim, eu preciso confiar nesse ser que eu sei que tem o controle de tudo nas mãos, que eu não tenho. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei
se daqui 5 minutos eu vou estar aqui. Que garantia? A gente vive, é tão ridículo, na verdade, né? O ser humano, a gente, às vezes as pessoas falam, não, mas a vida é minha, a vida é sua, a vida não tem nada seu, de fato, né? Se você for um pouquinho consciente aí, tiver nos ouvindo agora, é preciso ser humilde no sentido de se sujeitar, que você não tem o domínio de tudo, você tem poder de decisório até certo ponto, mas o poder... Desculpa. Não. Hoje, não se fala no estresse. A gente vive no estresse. Todo mundo. Não tem como sair totalmente do estresse. Sim. Mas você tem como eliminar muito desse estresse quando você pratica a entrega. O que é entrega? A entrega, primeiro você é a sua fé. Eu fiz a minha parte, mas você quer controlar os resultados. Eu devo confessar, isso é um problema meu. Mas não é só seu, de muita gente. E eu também. A gente está tentando manipular para dar tudo certo. Só que o controle não está nas nossas mãos. A gente quer brincar de ser Deus, né? Isso, a gente quer brincar de ser Deus. E quando você não tem esse controle, você resiste demais. Tudo que vem é bom. Tudo que vai embora também é bom. Só que a gente não tem essa mentalidade para aceitar isso sem resistência. A gente resiste todo momento. Não é, sabe? João vai largou a faculdade, poxa, tá errado. O caminho dela, tudo que vem é bom. Basta eu mudar o ângulo de visão. Eu estou olhando muitas vezes um lado egocêntrico. Eu estou olhando do meu lado. O que eu quero. Olhando do meu lado. Peraí. Isso aqui não sai, vai que não está do jeito que eu quero, não é do jeito que eu planejo, não é a pessoa que está planejando. Outras coisas a gente planejou e depois foi ter lá na frente. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, pega muita coisa que você já planejou lá atrás, sabe que você me deu ao contrário, você não aceitou e depois na frente você entendeu. Poxa, era preciso isso. Então, isso é diariamente, sabe? Então, por isso que é difícil viver em cima da fé. É difícil. Difícil, porque não é só essa fé, mas não, sabe, eu faço as coisas certas, não, você é difícil viver em cima da fé quando você acredita na vida, no flow da vida, sabe? O flow da vida é diferente do nosso flow. É diferente. A gente quer que seja no nosso ritmo, a gente quer que seja, não, tem um momento de acelerar, tem um momento de reduzir, então, aceita, faz a sua parte. Sabe, Ouve Deus, né? Olha, eu estava como se ele fosse guiando. Eu estava conversando com meu filho, e aí ele deu uma competição. E ele estava nervoso, poxa, sabe, um pouco tenso com tudo isso. Aí eu falei assim, meu filho, você não tem fé em Deus, você acredita em Deus? Eu acredito, que gosta muito de ler a Bíblia, sabe? Deixa eu explicar um negócio para você. Você não acredita que tudo que é colocado no seu caminho vai ser bom para você, ou hoje ou mais tarde? Aí ele falou. Então, faz a sua parte. Se a vitória não vier, aceita como aprendizado. E bom, esquece o que passou e vamos para a próxima. E vamos para a próxima. E a vida é isso. Sabe? Só que a gente para no primeiro obstáculo. Não é para mim. Não é que é um aprendizado que você tem que ter ali naquele momento. Isso é para tudo, sabe? Isso é uma vida empresarial, é na vida familiar, sabe? Com seus filhos. Diariamente, eu lido com isso. Uau! Família, você lida com isso, mas como que bate na gente? Sabe? Se bate, sabe? E você recebe isso muito forte, sabe? Dá muita importância para tudo isso, você sofre todo momento. Tem a história do Rabino, que ele disse o seguinte: o Rabino tinha uma barba muito grande. E aí o Rabino todo dia dormia bem, aí os estudantes perguntaram, Rabino, a gente está com uma dúvida grande. Ele falou, qual é a dúvida? A gente quer saber se quando você dorme, você bota a barba para dentro do cobertor ou para fora do cobertor. Aí o Rabino ficou pensando, aí o Rabino ficou a noite inteira pensando, não, eu durmo para lá e botar para você, acabou com a vida do Rabino. O Rabino não dormiu a noite inteira, chegou no outro dia, o Rabino falou, mas eu não dormi nada. Você estava pensando em só botar para dentro ou para fora. Quer dizer, quando você começa a dar importância para as coisas, ela passa a agora o Rabino nunca incomodou. A partir daquela pergunta, começou a incomodar. Acho que o Rabino resolveu efetivar. Natural.
E tem que dar a nossa vida é assim. Tem que deixar no natural. Não deixar no flow, sabe? A gente não tem esse controle. E como você falou, Renata, ainda pouco, a nossa passagem tem muito curta, sabe? É muito rápido. O cara que viveu 100 anos, né? O Matusalém, né? 100 anos. É pouco perto, né? Mas o que a gente são os pastores. Meu esposo também pastor aqui, comandando o podcast. E eles conhecem mais de Bíblia que nós. Então eu quero anunciar, a partir de mês que vem, começando o devocional mensal e Fabíola Batista. Olha, tem um mistério de Deus para nós. Então, a sabedoria milenar japonesa, ela tem tudo a ver com a Bíblia. Tudo. São princípios. E quebráveis, né? Meu pai costuma dizer, se você quebra um princípio, o princípio lá na frente te quebra. Exatamente. E a gente precisa se sujeitar, tem que ser inteligente, se sujeitar rápido para doer menos, né? Como é que é? Meu sogro, como é que ele fala em relação aos filhos? Dói agora para não doer depois? Para não doer depois, sofre agora. Olha, se você está educando o filho, dói, né? Um dia fazer isso, dói. Mas lá na frente vai valer a pena. E assim, né? Como a Fabíola está falando, a gente está conversando aqui, sabe? Não só a civilização milenar do Japão, mas se for na Grécia antiga, também tem todos os conceitos, sabe? Sabedoria Epícoro, né? Demétrio, Sócrates, esses caras, tudo eles falando coisas muito parecidas com o que o Japão fala, com o que a Bíblia, com tudo, sabe? Então, por exemplo, a ataraxia, eu nunca tinha ouvido essa palavra, ataraxia, e tem essa palavra no código de samurai, sabe? Que chama de Sudoshi. É a mesma coisa, né? Que significa a mente na balada. Entendeu? Uau! Quer dizer, todo momento que você está vivendo um estresse, situação de vida. Na Grécia, as palavras é isso. Sabe? Só que cenário é diferente. Uau! Você crê que essa. Como é que chama? Fudoshi. Foi uma das armas mais importantes que você utilizou para se tornar o campeão que você é hoje? Olha, Renata, assim. Essa mente inabalável, né? Porque os dons, as habilidades físicas, né? Você treinava para isso. Mas eu vejo que o lutador ele não basta estar preparado fisicamente, né? Assim, todos esses conceitos em paz, primordialmente da decisão. O que eu decidi para minha vida? Como a gente falou aqui pro casamento, eu decidi estar casado. Então eu vou brigar por isso. Uau. Não é qualquer coisa que vai me tirar do meu casamento, entendeu? Porque a força que uniu eu e a Fabíola, ela tem que ser maior do que a pressão de fora, entendeu? Então, assim, se eu consigo sustentar. Então é a mesma coisa, sabe? O que eu decidi? Eu decidi ser campeão, eu vou ser campeão. Custa que custar, eu vou passar e vou cair, eu vou levantar, mas eu vou chegar. Mas eu falo para você, Renato, o seguinte, você tem que ir daqui para amanhã, tá? Se você decidir chegar, você vai chegar, vai chover canivete, vai interditar você vai pegar um avião, A bike dirt. aí você Pode virar bike dirt também. Você vai pegar o carro, interditou, você vai descer, você vai caminhar, que é mais difícil. Daqui a pouco você consegue uma carona. Interditou de novo, vou pegar um helicóptero, conseguir uma. Mas você vai chegar lá. Decidir, entendeu? Decidir. Isso é uma coisa muito poderosa mesmo, porque, né, em todas as áreas da sua vida, no casamento, né, na luta, na sua carreira, você vê que a gente costuma falar, Deus não une pessoas, ele une o propósito. Então, o que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que você tem que ter uma visão. Quando você tem a visão, a gente fala, né, que o maior destruidor da sua visão é não em seus olhos naturais também na sua frente, porque eles vão mentir para você. Porque você ainda não está vivendo aquela visão que é muito maior, muito mais poderosa, né, do que é o seu presente, talvez. Mas quando você tem aquela visão de seu casamento, de ser campeão ali, você compreende que não é nada que vai acontecer, né, nesse caminho que vai tirar você. Você só vai encontrar uma forma de prosseguir, né, até chegar naquele presente. Só que as pessoas, elas só querem, elas não decidiram. Eu quero ir para uma Falta altitude. Eu quero, mas se tiverem pensado, eu não vou.
se a torre vai quebrar, eu não vou. Então você só quer. Eu quero casar, mas se der errado, eu separo. Você fala. Eu quero ter amigos. Meu Deus. Mas se ele me decepcionar, eu não perdoo, não. Eu vou um outro amigo. Exatamente. E Aí, aí, né, a gente vê isso no esporte também. Na luta, eu consegui ver pessoas que treinavam comigo. Não, eu vou lutar. Se você não está preparado, não, mas se não der, eu bato. Ah, Eu quer dizer assim. você não tem carro assim, né? Mentalidade. Não. Você pensava, eu tô entrando pra ganhar. Eu pra ganhar. Eu posso até perder, mas não tá pra Ele tava pra morrer. Isso é deixar minha sogra doida. Ele eu morro, mas eu faço o que eu. Mas isso Mas isso é tremendo, é algo muito bom. Mas tem que haver, senão você não tem a mesma garra. Você tem que ser inteligente. Né? A gente fala de um esporte, então todo momento que você vai ter que perder ali, você vai se ver, acontece. Morrer não é no sentido. Mas é igual a Cris fala, a Cris Steinberg estava conversando com a gente a respeito da luta, ela pensava, eu posso até perder, mas eu preciso dormir sabendo que eu fiz tudo que estava no meu alcance. Esse é o caminho de Deus, que você está falando aqui. Ter paz com você mesmo. Que as pessoas culpam Deus, Deus fez isso, aquilo comigo. Não, às vezes é você que está fazendo coisas erradas, está tomando decisões erradas, está sendo impulsivo, está sendo temperamental, está sendo uma pessoa que não se submete, né? Exatamente. E aí, Isso a gente carrega para tudo, sabe? A gente estava falando do casamento, sabe? E sempre a gente colocando a responsabilidade no outro. Não, porque a mulher tem um poder enorme, entendeu? Edifico lá, né? A mulher tem, sabe? E a Fabíola, por exemplo, ela fala, sabe? Saco vazio, barriga cheia, entendeu? É muito fácil lidar com homem, Deus. Pode fazer. E não sabe usar? É tão simples de lidar com, lógico. Vai, Afonso. Barriga cheia e saco vazio. Casamento, eu segredo de casamento. vai ser esse translation, eu não sei. Mas é o nosso público que eu acho que mais vai amar esse corte. Like full stomach, empty stomach. Exatamente. E se você não fizer isso, vai ter uma outra mulher que vai fazer. Uma outra pessoa que vai estar sempre ali, disposta. Não tem ninguém de olho nele, ele é feio. Não, pode ter certeza que sempre tem alguém. A concorrência hoje. É porque assim, o homem é muito fácil de lidar. Lógico, existem situações e situações, né? Mas em geral, o homem é muito fácil de lidar. Ele precisa de 3 corpos, né? Ele precisa, às vezes, estar em silêncio. Muitas vezes ele precisa. O pastor Cláudio Duarte fala que é a caixa do nada. Na caixa do nada. E assim, tudo que você quer conseguir com seu marido, ele vai ficar feliz com a barriga cheia e saco vazio. E aí você usa suas armas. E eu acho o seguinte, quando nós menosprezamos esse poder que a mulher tem, você passa a viver como 2 colegas só, vai esfriando o lado sexual, vai esfriando, né, esse contato físico que é tão importante. As pessoas crentes, então, eu nunca vi, né? Eu, às vezes, sou muito polemizada, porque eu gosto de malhar, eu gosto de tirar meu tempo com a minha família. De vez em quando a gente põe umas músicas aqui, fica todo mundo doido, dançando. E nós temos nosso churrasco, nós gostamos de ser feliz, porque eu penso que o momento onde você desfruta dos seus, Deus, ele está totalmente a favor dessa alegria, desse momento. Tem pessoas que vivem uma vida de aparência só para dizer que é crente. É hipocrisia. Não é. Quem não gosta? Sabe? Todo mundo gosta de se divertir, gosta de rir, gosta de brincar, gosta de contar piada. Aí, sabe, isso que você falou, acontece muito, não pode isso, não sei o quê. Aí o casamento não flui. Uma vida hipócrita. Hipócrita, entendeu? E hoje, o pastor Cláudio Duarte estava falando isso. Ele falou assim, se não fosse para ser muito feliz, desfrutar demais da vida, Deus não falava assim, na minha presença até a tristeza tem que pular de alegria. Ele fala isso em Provérbios. Por quê? Tem que pular de alegria porque você tem que ser uma pessoa livre. Porque a Bíblia diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres de bobeada, de usos e costumes, muitas vezes humanos, que te coloca debaixo de um jugo pesado, onde você não pode ter uma vida sexual gostosa com seu esposo. Selvagem. Porque também existe um negócio de casar.
Eu te contei algo aqui, porque Porque eu falo, não, porque tem que segurar o homem, mas ele fala a verdade. Não, gente, ele fala a verdade, mas o que eu ia falar? Que muitas vezes as pessoas elas ligam só no sexo. E realmente o sexo ele pode ter, mas de má qualidade, porque o casal não tem intimidade. Né? A intimidade ela vem antes do sexo. Então o que acontece? Eu vejo muitos casais que viraram buddies, entendeu? Tem uma intimidade que na minha concepção é disfunção. Porque intimidade não é você fazer cocô na frente do outro, não. Na verdade, pode até funcionar para alguns casais. Para mim, isso não funciona. Porque eu fiz assim, primeira semana, primeiro mês de namoro com o de outro, eu faria isso para conquistá-lo? Meu Deus, eu não faria. a Fabiola é muito. Ela entra no banheiro quando você tá só com ar. Gente, eu preciso conquistar meu marido todo dia. Aqui em casa também. Tem coisa que só compete aqui, então pra mim. Tem um ar em toda lá. Tem um até ali, ó. Ali atrás do bolo lá. Tem um bolo lá. Pois é. Intimidade. Tem que ser amei. Nudez tem que ter intenção, gente. Não é? Senão vira banaliza. E eu acho engraçado. Aí a pessoa larga a mão do casamento, né? Não, tem nada a ver. O tal do papo de nada a ver. Não quer conquistar todo dia, não quer ter trabalho nenhum. Não, já conquistei, sei o quê. Aí ela acaba o casamento. Porque tudo que você não cuida, acaba. Isso é bíblico também. Aí o que acontece? Arruma um outro namorado ou uma namorada. Vai fazer tudo triplo do esforço com alguém que você não conhece, até conquistar de novo, conhecer de novo, ter trabalho de novo. A gente tá quase 30 anos, ainda brecha a Fabiola. Então, Você fica olhando pra ela, porque ficar escondendo. Você gerar no canto, aí ela fica se escondendo, né? Se escondendo. Aí, começou a Não, me deixa ter intenção. Eu sou cristal, assim. Tá vendo como eu tô? E se não tiver essa como é que fala? Encantamento. Encantamento, se não tiver. A intimidade, eu acho muito interessante. Muita gente desse público do On Purpose Collective, né, um público bem jovem mesmo, então um público, né, dessa idade, né, está nos 20 ali, e 20 e poucos anos, e tá, né, a gente se preocupa tanto hoje em dia com relacionamento. Eu vou ser bem sincera, eu acho que eu nasci, não foi para esse século, né, eu nasci, eu acho, para viver assim, daquele tempo de antigamente, assim mesmo, porque eu tenho uma visão, assim, tão diferente de relacionamento, de família, de casamento, que eu fico assim, que eu tava até assistindo um vídeo de vocês falando um pouco da sua história, né, de como você pode dizer, e a Fabiola até contando, né, que você falou assim, não, eu quero casar, eu não vou para os Estados Unidos, então eu quero casar, é importante. Isso. E eu acho que, tipo assim, é tão brincadeira, hoje em dia, né, é tão fácil você assinar o papel, e é tão importante isso pra mim, esse assunto. Eu acho tão gente fala. O relacionamento, eu sempre atentei muito a isso, cuidar desde isso. O outro, ele não tinha a mesma visão, né? E eu busquei isso. Porque o que acontece? Voltando na intimidade, né? Para ser bem claro. Eu vejo muitos casais falam da questão do sexo, mas não tem intimidade. Mas o que é essa intimidade? Eu tenho intimidade com meu marido. Nós conhecemos casais que não conseguem se abraçar por falta de intimidade. Então, Casados falam tudo o que querem, da forma que querem um para o outro, mas não conseguem se tocar, não conseguem passar, por exemplo, dar um abraço mais quente, sabe, um cheiro no cangote, uma coisa, um cheiro no cangote, não consegue. E aí a gente conhece casais, eu falo, você vai lá, faz isso. É possível. É aquele papo, né, que dizem que a prostituta não beija, né? Porque é intimidade de pães. Intimidade de matas. E os casais não beijam de língua. Os casais não se abraçam. Os casais não namoram.
e não tem intimidade. Como que pode ter resultado pela falta de intimidade? Isso tem sido uma arma do Satanás para as igrejas, para as famílias, para as pessoas, porque você não tem dentro da tua casa aquilo que depois é criado por alguém na rua. Você começa a ficar amigo daquela mulher, você começa a ficar, mas ela fala tudo comigo, eu falo tudo com ela, eu me sinto, eu acho que eu amo ela, eu não amo mais a minha esposa. E sendo que você tem que ter sua melhor amiga dentro da sua casa, você tem que conversar de tudo, vocês têm que dividir a vida por inteiro, né? Sem medo de falar, claro que tudo com respeito, mas você tem que abrir o coração. Esse negócio do melhor amigo, principalmente em casais jovens, é muito confundido. É isso. É muito. Porque o meu marido, vou falar o meu conceito, ele é meu marido, ele é meu namorado. O meu melhor amigo, eu trato diferente. Sabe, eu falo, eu encarno, eu tiro sarro do meu melhor amigo. Entendeu? Do meu marido, não. Eu não vou falar pro meu marido, narigudo, gordinho, não sei. Não, ele não é meu amigo, ele é meu marido. Uau! Eu preciso tratá-lo com respeito, eu preciso fazer ele acreditar o que tem dentro de mim, que é algo diferente. Então eu vejo os casais jovens, sabe, umas brincadeiras como se fossem buddy. Pega esse sapato, não fala assim. Aí o casal que se casa, quando que a intimidade começa a ser destruída? Amor, tem comida? Vai lá fazer. Nossa, sabe? Moça, você pode pegar um copo de água? Você acha que eu casei pra ser temperado, né? Sabe? Então essas coisas falam brincando, mas isso com o tempo vai tornando uma verdade dentro do casamento. Exatamente, que daqui a pouco... Você nasceu no Japão? Você japonizou demais. Porque isso é uma coisa boa, tá? Que eu tô falando. Ela tem princípios que Vou pegar uma. meu Deus, às vezes a gente fica, tem Nutella, vou socando do meio, açúcar do meio. Não, vai embora tudo. Então, assim, eu às vezes a gente peleja com casais, aconselhando casais, para ensinar o que você está falando aí, as pessoas não compreendem. Peraí, mas eu não tenho que ter toda a intimidade? Ter intimidade não é quebrar o código da conquista. Isso. Não é isso? Às vezes você quebra o encanto com aquela pessoa, você começa de repente tratar como baile e perde o encanto de amor, de o amor da sua vida, de alguém que você tem que... Não pode chegar a esse ponto, Preciso né? conquistar esse homem todo dia. Eu preciso buscar em mim, fazer ele me enxergar como se fosse o primeiro Fala dia. da técnica do teu pai lá. Qual? Ah, sim. Não, o seu pai, quando começou a dar conselhos antes de vocês casarem, eu fiquei... Não, no conselho do casamento, né? Mas essa história é forte, viu? Não tem problema não. Os cortes serão feitos. Não, meu sogro é a minha referência de homem, assim. Meu sogro, eu tenho uma gratidão pela lista dele na minha vida. Fala o que ele disse. Porque, ele fala assim, Fala que ele disse. Todo problema que você passar, no seu relacionamento, fala. todo problema que você tiver nos próximos 10, 15 anos de casa, se tiver um problema, lembra do primeiro dia, lembra da conquista. Meu Deus. E aí você bota Tá vendo? isso todos os dias. Lembra do primeiro dia. Quando você, por exemplo, se seu marido, namorado, pede um copo d'água pra você, como ia ser no primeiro? Eu tô ouvindo, tu bastilhando. Café da manhã. Se fosse naquela primeira semana de conquista, eu ia falar, pensa que eu sou tua empregada, vai buscar. Não. Isso quebra. Você quer conquistar, então Você você fica quer triste. No início você ia pegar. Você ia pegar e ia trazer um omelete ali. Aí a mulher fala, Fabinho, mas ele vai aumentar em mim. Não, se você tiver posicionar em mim. Meu Deus. Se ele conhecer, Você souber quem fazer as você é, coisas. se ele souber quem você é, Esse ponto aí que eu acho que a Giovana não completou, o que ela queria falar, talvez por a gente estar diante de vocês e a gente queria orar nesse momento. Uma pessoa só é feliz no relacionamento se ela é feliz sozinha, inteira. Sim. E ela falou, ela sempre foi essa menina. E a Radassa também já vem dando esses traços, assim, a Giovana sempre foi... As pessoas falam, nossa, sua filha vai fazer 23 anos, ela não namora. Não, ela namorou uma vez só. Era um rapaz militar. Foi bem curto esse prato. Foi um período muito curtinho. E não houve alinhamento de princípios, porque ela tem alguns princípios que ele não concordava. E
e ela resolveu move on. Eu fiquei de cara, porque o cara, eu vou falar honestamente aqui, né? Vamos rasgar o verme, como diz minha amiga Camila Barros. Não, mas essa é rasgar esse verbo aí. Não, o cara literalmente era. O cara se achava um gato na exército. Então, futebol. Do futebol americano. Ele se sentia, eu olhava e eu falava assim: esse trem não vai prestar, mas eu vou permitir, porque se eu frear isso daquilo. Né? Não era nem pela idade, é pela pessoa. Eu senti, é um insight que os pais têm, né? Falei, não é ele, mas ok, não rola. Também fui botando diante de Deus, né? Foi jejum, viu, gente? Misericórdia. E ela simplesmente falou, não quero mais, e ela não morreu. Porque outras adolescentes, outras meninas, no lugar dela, por ele ser tudo isso, e chegava lá em casa, eu tinha uma fazenda, ele chegava, a fazenda tinha um negócio de água assim, e um rotary, né, na frente dela. Ele chegava rodeando o carro já todo e tal. Eu olhava da janela, eu só ungia e falava, o Senhor tá cuidando disso aqui. E... porque é aquele negócio, né? Você não basta. Eu cuidei muito tempo, né? Eu fui aquela adolescente que, quando eu tava na idade, né, dos 7, 8 anos na escola, o pessoal, os professores mesmo, já olhavam pra gente e falavam assim, vocês não têm noção, quando vocês virarem adolescente, vai ser a pior fase, é a parte mais difícil, a parte mais rebelde, sabe? E eu não sei porque, quando eu nunca vi isso, não. Não, quando eu vi aquilo, eu vi alguém falando isso pra mim a primeira vez, assim, dentro da escola, um professor, falei, sabe uma coisa? Você vai ver, quando eu virar adolescente, como é que eu vou ser? Não vou ser nada disso. Vou continuar a minha, então. Eu vou te mostrar. E assim, foi dito e feito porque, tudo bem, tive que tomar um posicionamento que fiquei muito tempo sozinha, é o que acontece em todas as fases das nossas vidas, né? Você tem que se isolar, às vezes, para não estar perto, para não estar mal acompanhado. Né? E o pessoal que era até da igreja mesmo, sim, também, a maioria dos 15 anos, 16 anos, já estava com o primeiro, segundo filho, e continuou. Eu esperei até uns 20 para poder tentar, né, ter um relacionamento com uma pessoa que se dizia ser cristã. Ela tá vivendo o tempo, né? Tipo aquele timeline que a gente fala, né? Tempo de dedicação para a obra na juventude. Né? E isso aí, eu achei interessante, eu dizendo a respeito de identidade, de saber quem ele é. Nossa. A Giovana, por saber quem é, ela não morreu. Eu pensei assim, nossa, agora ela vai morrer, porque o cara é o Johnny Bravo. E a menina nunca teve um namorado. E quanto que é importante você saber quem você é. Eu acho que você é uma pessoa que pode falar muito isso pra gente, né? Porque se você não soubesse quem você é, né, você de repente não teria tido uma carreira como teve, né? No atletismo, como atleta, você é um exemplo para nós. Qual que é o seu mindset de você pensar quando você está diante, por exemplo, eu sei que um lutador às vezes demora um tempo para marcar a luta, você está ali nesse preparo, é um processo, onde a sua mente para você se vai ter luta mesmo, se vai ter luta mesmo, será que você está preparado? E o que o outro oponente está fazendo? Eu acho que você deve ser uma das pessoas que mais tem ataques na mente, né? Porque eu creio que é normal diante da própria circunstância. Porque, além de tudo, é por profissão também. Então, assim, o meu ganhetão depende de muita pressão, eu acho que eu quero dizer isso. Você sofreu muita pressão, apesar de você ser um cara que tem essa sabedoria, o equilíbrio, né? Como que você lida com essa situação? É assim, eu sou humano como todo mundo. Então, fico nervoso, tenho medo, tudo isso acontece em mim. Mas eu fui ensinado e também pela energia divina tive o entendimento que a gente tem que alimentar o bom dentro da gente. Todos nós temos o lado bom em todo mundo. Se eu boto um desafio na sua frente, vai passar na sua cabeça que vai dar errado e vai passar na sua cabeça que vai dar certo em algum momento, né? E as circunstâncias que você via, você treinou mal, você fala, poxa, entendeu? O que você sente na carne, no dia a dia, vai dizer muito do que você vai pensar. Só que quando você tem essa consciência, peraí, eu vou alimentar, né? Aquela história do Cherokee, né? O cara
foi. Sabe essa história? Não. Não. O índio, né? O cacique grandão lá do Cherokee tava lá, e aí o neto dele perguntou pra ele: vô, você não tem medo? Você não. Aí ele falou assim: como é que é? Ele falou assim: não, deixa eu explicar isso. Tem na nossa cabeça, tem o lobo mau Uau. e o chapeuzinho vermelho. Não, Eu tava esperando. tem o lobo mau e tem o lobo bom dentro da nossa cabeça. E aí vai sempre existir uma briga entre o lobo mau e o lobo bom. Para tudo que você for fazer na sua vida, esses lobos vão se manifestar. Aí o neto falou: e quem ganha? Aquele que você alimentar. Qual o lobo que você está alimentando? Sabe? Porque todos nós temos esse. Aí vem a fé. Peraí, minha fé. Sabe? Eu vou botar sabendo que é ruim ou que é bom. Exatamente. Sabe? Mas as pessoas, muitas vezes, não se respaldam do medo delas. Gente. Porque elas não sabem o que fazer. E muitas vezes o medo não é o medo que você acha que você. Por exemplo, vou falar em público. Aí a pessoa, eu vou falar que eu tô com medo de falar. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de você tem medo da crítica, você tem medo de julgamento. Você é o medo que você está achando, não é o medo que você é. O seu medo é de errar. Mas é como você se respalda do medo. Por exemplo, se eu errar, eu vou fazer uma graça, então não vai rir também. Entendeu? Isso aqui todo mundo erra. Então, assim, respaldo do meu medo. Se eu perder, não tem problema, vai ser um aprendizado para mim. Eu vou treinar mais, como uma estratégia para ganhar nesse cara. Isso vai trazendo fé para você, sabe? Porque você se respalda da entrega, né? Emocional, espiritual. Se entrega, não. Eu estou aqui, ó. Sabe? Quando Jesus, né, ele foi pego para. Ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha força para isso. Ou não. É o que é. Se é para ser um ensinamento para a humanidade, eu vou simplificar. Nossa, já houve algum momento que você questionou assim, Deus, ou você pensou se era isso mesmo que você tinha para sua vida, para sua carreira, algum momento de derrota que, tipo, você foi na lona, assim, você pensou, crise de identidade, vários momentos que, poxa, eu treinei tanto, me dediquei tanto, sabe, não é possível isso, meu Deus, o que eu fiz de errado, sabe, dentro de mim, né, conversa interna, aquele diálogo interno. Aí eu depois vou dizer, peraí, vou mudar o óculos. Gratidão. Uau. Eu aprendi isso, sabe, eu vou conhecer pessoas diferentes. Entendeu? Eu começo a colocar gratidão em cima, aí muda, aí começa a mudar. Vai mudando a Aí você já vai se levantando. Porque você tá olhando, sabe, só, eu perdi, eu aprendi, eu treinei. Teve um cara no basquete, que ele foi técnico aí de, sabe, um pequenininho aí, senhor já, acho que já faleceu. E aí perguntaram pra ele, qual foi o melhor campeonato? Ele ganhou vários torneios aqui. Qual foi o melhor? Mais marcou a sua vida? Uau. Foram os treinamentos. Não foi a competição. Meu Deus. Real. Quer dizer, não foi o resultado, foi o processo. Uau. Então eu tô falando assim, quando você volta à gratidão, ela é capaz de mudar qualquer estado ruim. Por quê? Porque quem está dizendo que aquela derrota foi ruim? É você na sua mente egóica. Egóica. Não, já foi ruim porque deveria ganhar dinheiro. Mas se você Vai olhar, impressionar os outros. vou subir no ranking, calma. Tudo Não, que vem é bom. isso daí você fez, e a gente fala muito com as mãos também, daí você fez as mãos fui lembrar. Eu cresci com a minha mãe falando, né? Minha família sempre falou assim, ó, você tem que viver com as mãos abertas. Você não fica segurando, prendendo pessoas, coisas, situações, circunstâncias. Você vive com as mãos abertas. Porque quanto mais forte você prender, você vai estar machucando sua certeza. Entendeu? Então, ninguém consegue, né? Então Manipular. tudo tem esse lado bom, mas você tem que entender que para haver crescimento e o avanço, tem que ter desconforto. Sim. Que tem que ter uma mudança de perspectiva. Sim. Olha, eu falo, sabe? Tudo que é o breakthrough, né? Tudo que é breakthrough é fora do conveniente, fora do confortável, fora do conhecido. Entendeu? Então, se não é conveniente para você, não é confortável para você e não é conhecido, vai haver um breakthrough aí. Entendeu? Porque toda transformação ela vem também. Se é muito fácil, se sabe, é muito conveniente, é muito conhecido, você não tem o breakthrough.
sabe? Essa transformação que a gente precisa. Só que entender tudo isso, sabe? É aceitar, como a gente falou no início, aceitar. A gente precisa aceitar mais. Isso, sabe? E agradecer. Sabe? Às vezes é muito difícil, às vezes você perde uma pessoa, um ente querido, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vive luto, e a gente deve viver o luto. Tem um tempo, né? O tempo do luto. Mas Mas você coloca esse tempo, sabe? já dá um tempo. Ele tem que me dar. E olha para acabar. Sim. Eu posso viver a minha vida inteira no luto. Não. Acabou a minha vida. Você não pode viver, a Bíblia diz, como você falou aí, Eclesiastes 3, há tempo de chorar e há tempo de deixar de chorar. E outro, dá um recado pra galera, o que você pensa, assim, que mais tem sido lição para você? Se você pudesse, eu tenho certeza que você tem muitos filhos, né, que são pessoas que se tornam filhos, que te admiram, que se espelham em você. Você é referencial de alguém hoje, né, que não só venceu no esporte, mas venceu na vida. A coisa mais linda que meu coração se enche de alegria de dizer agora é que vocês venceram na vida. Vocês venceram não porque são ou perfeitos ou porque nada vai acontecer que possa um dia abalar isso. Cremos no Deus que pode fazer o que nós não podemos, né? Ele que tem o controle de tudo, mas vocês dois hoje são essa referência de casal, de estrutura familiar, né? Coisa que a gente não tem mais. O que você pensa que eles mais precisavam saber, esses filhos que te olham, né? Qual o recado você mandaria para esses jovens de hoje que você acha que é primordial, que precisa ser falado? Olha, primeiro eu quero dizer que a oportunidade, cada dia é uma oportunidade nova. Todo momento tem uma oportunidade. Só que a oportunidade, ela só é oportunidade para os olhos treinados. Se o seu olho não é treinado, você não consegue olhar a oportunidade. Se você pegar um matuto e trazer ele para a cidade, um cara que só te viu no mato, trouxe ele para a cidade, ele vai olhar a Mercedes, BMW, tudo igual para ele, é carro. É meu carro. Ele não sabe distinguir, sabe preço, qualidade, nada. Mas se você pegar um homem da cidade e levar ele para dentro do mato, para ele tudo é mato e tudo é bicho. Entendeu? Ele não sabe ver um tatu escondido. Coisa que o matuto já viu. Tem um tatu verde, tem um cavalo no bicho que tu não viu, não viu já. O olho não está treinado. Então o olho precisa estar treinado para as oportunidades. E aprendizado é diário, todo momento. Na arte marcial, você ensina a faixa branca. Estou vivendo no karatê, você ensina a faixa branca. Você vai numa trajetória, chega a faixa preta, que é um primeiro início. A gente acha que é o fim, é o primeiro início. E depois você vai passando de dano, né? Primeiro dano, segundo dano, grau. E a faixa volta a ficar branca. Porque o seu treino é tão grande, você volta a ficar branco. Isso quer dizer que o aprendizado nunca acaba. Então, o nosso aprendizado de vida é dia a dia. Eu estou aprendendo como vocês estão aprendendo. Como a Fabíola está aprendendo. Sabe? Todo mundo está aprendendo. Mas as oportunidades, vão bater com a porta diariamente. Sabe? Só que a gente não é capaz de ver. Né? Porque a gente não está preparado para essa situação. Então, se prepara. Principalmente a juventude está chegando, sabe? Como a Fabíola falou aqui, é tempo para tudo. E agora na juventude, eu fui ensinado assim. É tempo de sacrifício, é tempo de plantar, é tempo, sabe, de se esforçar. Sabe? Não é tempo de estar em droga, é de estar em festa, de estar com amizade errada. Você não tem esse tempo. Porque muitas vezes quando você acordar e você quiser fazer diferente, você vai pagar um preço alto pela sua família. Porque eu vejo muita gente que brincou muito na juventude e chegou na fase adulta, começou a dar certo. Aos 34, 35, já com 2 filhos, 3 filhos. E aí o cara passa o trabalho à frente da família, porque ele não fez antes. Entendeu? Então ele troca os princípios. E esse cara vai arregaçar com a vida da família. Vai arrebentar porque o filho vai pro caminho errado muitas vezes. Talvez não, mas muitas vezes pode acontecer, sabe? Sabe, sentimentos de depressão, sentimento. Então o mundo está cheio disso e a gente hoje é confundido pelas redes sociais, pelo mundo. Que você ter sucesso, vai ter avião, ter sapato, roupa, tudo. Ter dinheiro, você consegue. Isso é bom demais, sabe? Coisa boa, é bom. Não é o principal. Isso não pode passar. Não pode. Pode comandar a sua vida.
É isso. Exatamente. E você, Fabio? Fala pra gente, porque agora que Deus, mais do que nunca, não só agora, mas nos últimos tempos, o Senhor tem, como nós estávamos conversando, né? Ele tem te cobrado, né? Abrir a boca de tudo aquilo que você veio aprendendo em tantos anos, né? De convivência, 30 anos basicamente, de relacionamento, vivendo um processo de sabedoria intensa, né? Você é aquela mulher que tem demonstrado uma sabedoria que tem sido referencial até para mim, né? Você me emocionou várias vezes aqui durante o podcast, pode ficar sabendo disso. Você e o outro. Não esperava que fosse ouvir coisas aqui que realmente me tocaram bastante. Queria te pedir para dar uma palavra, não só a todos, mas às mulheres, né? Sim. Porque eu creio que você tem, assim, muita coisa para nos ensinar. Tem tanta coisa para falar, Renata, mas Muito. acho que a primeira coisa que eu quero trazer que foi... Fica à vontade. que foi o que me trouxe cura. Porque eu passei por momentos de vale, como todas nós passamos, né? E eu silenciei, conversei com Deus, e o silenciar a mente, né, como o Lioto falou no decorrer desse podcast, é muito importante. Porque quando a gente silencia, quando a gente tem um momento só, trazer a responsabilidade, a gente passa a se conhecer, a gente passa a buscar a responsabilidade para a gente passa a conhecer o que nós estamos pensando. Pera, o que eu estou pensando? Sabe? O que tem dentro de mim? Então, esse momento sozinha, sem celular, esse momento sem televisão, esse momento você só. Às vezes atravessa, vai andar na rua 5 minutos, mas fica só. É muito importante você se conectar com você mesmo, para você saber quem você é, o que está doendo, o que deixa você alegre. Então, esse momento de silêncio permite que Deus fale por você. Não controlar os outros, sabe? Controle você primeiro. Às vezes a gente coloca no nosso filho, no nosso marido, a culpa do nosso cenário, a culpa do momento que a gente está vivendo. E muitas vezes nós estamos adoecendo a nossa família. Nós estamos adoecendo nossos filhos porque a gente está descontrolado, já vivimos. Então olha para você, silencia, traz a responsabilidade. Tem uma história que eu gosto muito de contar para acabar. Um dos meus filhos, a professora me chamou na escola e ela falou, olha, ele está com problema nas notas, está com problema, ele não tem amigos, né? Ele não sabe pedir ajuda. Ele tinha o quê? 6, 7 anos na época. E aquilo veio do meu coração, eu falei, gente, como é que ele vai falar de menino de 6, 7 anos? Meu filho, você precisa pedir ajuda para sua vida mudar. E ele vai mudar. Se eu não mudo com o que as pessoas falam para mim, o que ele está assim? Eu comecei a buscar e eu trouxe a responsabilidade para mim. E eu pensando, meditando naquilo, buscando, até que um dia eu cheguei do trabalho, nós morávamos em Los Angeles, tínhamos uma escola de karatê, cheguei do trabalho cansada, tendo que fazer jantar, limpar a casa, e quando eu olhei os meus 2 filhos me sentados no sofá, super relaxados, aquilo foi me dando uma raiva, e eu continuava fazendo e pensando, ninguém me ajuda nessa casa, só eu que faço, e aquela raiva crescendo dentro de mim, até que Deus falou assim, você não sabe pedir ajuda, como é que você quer que você peça? Aprende a pedir ajuda. Aprende a pedir ajuda. Uau! E aí, o que eu fiz? Naquele momento, eu comecei, marido, Taioca, então vocês podem me ajudar? Eles prontamente se levantaram e começaram a fazer 5 minutos. 5 minutos eu não estava fazendo nada, olhando eles tomando conta de tudo. E eu não sabia pedir, meu filho não sabia pedir. Qual foi o resultado disso? Um mês depois, a professora me chamou, o que você fez? Você tem outra criança. Meu Deus. Porque isso passou a ser do cotidiano todo, para pedir ajuda. Eu pedi ajuda. Eu comecei a buscar a minha cura para poder curar meu filho. Meu Deus. Então, esse é o meu recado. Arrepiar. Dá ou que mais? Eu podia ter dormido sem essa. Queridos, muito obrigada pelo presente de vocês. Nós só temos, assim, o coração cheio de gratidão. Muito feliz mesmo. Acredito que Deus aí colocou vocês na nossa vida. Creio que vocês voltarão.
se vocês quiserem, se não traumatizamos vocês, nervosos que nós ficamos, né? Né, Gujo? Não, é uma honra muito grande. Eu falo que esse momento que nós estamos vivendo na nossa vida tem sido um momento onde o Senhor tem derramado muito paz. Parece que é o bambu, né? A gente tem plantado tanto tempo para colher tantas experiências maravilhosas, amizades maravilhosas, conexões maravilhosas. O Senhor, Ele tem feito isso com cada pessoa que Ele tem trago aqui para tomar café da manhã com a gente. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui compartilhando tanto, é um conhecimento que hoje em dia o povo vem de conhecimento, vem disso aqui, é free. É free para você. Por favor, this is for free. For free. Tá bom? Olha, eu espero que você tenha realmente curtido, desfrutado desse momento, tanto quanto nós. Eu não acredito que vai ser igual, Não. porque estar com esse casal é realmente um prazer, é um gozo, né, na alma, né, gente? Você sente que você está em casa. É um aprendizado, é um negócio muito... Na Bíblia a gente chama de unção. Unção é a presença de Deus, é a energia do Todo-Poderoso através da vida das pessoas. Né? Porque do mesmo jeito que o inimigo trabalha usando pessoas, Deus também. Né? Que Ele está usando vocês aí na vida de muitas pessoas. Eu espero que usem mais. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Uhul! Até a próxima. Like morning, like dog. Like rock, like God.